Fala, confeiteiros, eu sou o Lucas e no dia de hoje eu vou falar aqui pra vocês, fazer uma receita pra vocês nesse episódio especial, porque eu apareço, porque o Gabriel ele teve uma morte incerta, assim como a origem do strudel que a gente vai fazer hoje, e provavelmente foi de overdose de chocolate. Ele comeu muito brigadeiro porque ele fez muitos testes. Então, na verdade ele não morreu, ele tá em um coma faz uns 5 dias. Eu não tô muito preocupado porque eu vou ficar com todo o dinheiro dele. Então vamos começar. O strudel que a gente vai fazer hoje, ele tem uma origem meio certa, ele é uma sobremesa muito tradicional, lá daqueles países pro lado de lá. E aí ele veio da Hungria, da Turquia ou da Áustria. O Gabriel é meio burro, então ele teve preguiça de procurar. Ele é clássico também, e ele é um bagulho tipo aqueles rocambole de maçã com umas castanhas, passas que nem a sua tia coloca no arroz do Natal e canela. Motivação. O que tá escrito aqui? Sei lá, a massa dele não é uma massa folhada, não é um filo. Ela é uma massa original que o Gabriel criou e agora eu roubei a receita dele enquanto ele tá no coma. Eu espero que ele nunca veja esse ingrediente, eu vou mudar a senha do canal. Então, a massa, ela vai 3 xícaras de 4 sacos médios de farinha com uma estrutura achicletada para que durante o forno ela fique mais elástica por causa da química da ligação entre a farinha e a gordura. Porque a gordura, ela é feita do ovo e da água e do sal. Porque quando eles se juntam, eles formam uma gordura. Então, o recheio é de maçã, mas você pode fazer do que você quiser que não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Então, a gente vai temperar com canela pra parecer que é chique, e aí você deixa no fundinho do prato assim, pra parecer que você colocou bastante, pra parecer que tem gosto aquilo. Pra você conseguir vender o seu produto e não falir a sua empresa. Então, aí você vai colocar limão a gosto pra... Sei lá, ele tá falando que é pra colocar limão, deve dar certo. Você coloca uns 15 minutos no forno, tira. Se tiver ruim, você se ferrou. Se tiver bom, tá bom. Tchau. Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs. O meu canal foi invadido, mas já está tudo controlado novamente. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem o strudel de forma correta. E hoje eu escolhi fazer essa receita porque a gente costuma achar que o strudel é um folhado de maçã, quando na verdade o strudel é feito com outro tipo de massa que não é nem folhada e nem massa filo. É uma massa específica do strudel, aberta de maneira delicada para deixá-la extremamente fina, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, então vem comigo! Então o strudel ele é composto de 2 partes principais, a massa e o recheio. Originalmente, a massa, como eu já disse, ela é uma massa fininha, aberta com cuidado, com delicadeza, para que ela fique quase transparente. Ela não é considerada uma massa folhada porque ela não passa por aquele processo de folhagem com uma gordura. E também não é a massa filo. A massa filo é uma massa fina, extremamente fina também, assim como a massa do strudel, mas ela é composta apenas de água e farinha, diferente da massa do strudel, que possui uma elasticidade e uns componentes diferentes que a gente vai ver aqui daqui a pouco. O recheio do strudel, originalmente ele é composto de maçã, passas, açúcar, canela e nozes. Hoje eu vou fazer o strudel de maçã, mas eu vou acrescentar alguns ingredientes no nosso recheio para deixar ele ainda mais saboroso e é isso aí. Então, vamos agora para os ingredientes que a gente vai usar e a função deles nessa receita, começando agora com a massa. Então, o primeiro ingrediente da nossa massa é o ingrediente principal dela, que é a farinha de trigo. Nessa massa a gente vai usar 5 ingredientes. O primeiro deles é a farinha de trigo. Nesse caso, é uma massa que ela não é nem uma massa de bolo, nem uma massa de pão. Ela é muito mais próxima de uma massa de pão do que uma massa de bolo, mas a gente não tem fermentação. Essa é uma massa que não tem fermento algum. Ela é uma massa que ela vai ser altamente desenvolvida, sovada, para que a gente consiga desenvolver o glúten, para justamente a farinha de trigo trazer a elasticidade e a estrutura que essa massa precisa para que a gente consiga abrir ela de forma fina e que ela não rasgue e fure durante o processo. O segundo ingrediente que a gente vai usar aqui é a manteiga. A manteiga entra nessa massa
com a função de prevenir o ressecamento dessa massa, já que ela vai ser aberta tão fina. No processo de abertura da massa, ela começa a ficar em contato com o ar e como ela é muito fina, a superfície de contato é absurdamente grande. Se a gente não coloca a gordura aqui na massa, ela tende a ressecar e quebrar com mais facilidade. Então, por isso que nessa massa a gente vai colocar uma quantidade de manteiga, que nem é uma quantidade muito grande, mas ela previne esse ressecamento. Ela retarda esse processo de ressecamento da massa enquanto a gente estiver abrindo ela antes da gente colocar o recheio. O terceiro ingrediente da nossa receita é o ovo. O ovo vai entrar na receita para trazer, além de umidade, porque o ovo tem muita água na composição, ele entra como um componente de emulsão. O que significa isso? Ele entra para dar liga. E tem também a gordura das gemas, que também, junto com a manteiga, tem a mesma função de prevenir o ressecamento da massa. Então ele vem para emulsionar, trazer umidade e gordura, assim como a manteiga. O quarto ingrediente da nossa massa é o sal. O sal ele vai entrar uma quantidade muito pequena, uma pitadinha de sal, 2 gramas, 1 grama de sal, só para trazer um realce na massa, porque a nossa massa não vai nem açúcar e ela não tem sabor de nada, é uma massa neutra. E o sal entra só para dar uma realçada e trazer um toque que junto com o doce do recheio vai dar um contraste. E o último ingrediente da nossa receita é água. E nesse caso vocês podem ver que a água não tem uma medida exata. E aí você pode achar muito estranho, porque eu sempre falo aqui que todas as medidas têm que ser pesadas e precisam ser exatas para que a receita saia sempre da mesma forma. Porém, quando a gente entra um pouco no universo da panificação de massas como essa, a gente tem que obedecer uma regra que a gente costuma fazer ao contrário. Então nessa receita, lá no começo eu passei a medida exata da farinha de trigo. Em qualquer massa, seja ela de fermentada ou não, de pão, de macarrão, uma massa de strudel como essa, o peso da farinha, ele é o peso considerado o principal, o central, ou seja, ele nunca muda. E aí, a partir desse peso, a gente consegue adaptar as quantidades dos outros ingredientes que entram ali. E por que a água ou os líquidos em geral em massas de pão podem variar? Porque a farinha ela pode reter mais ou menos umidade, dependendo do lote, do tempo, do local onde essa farinha está sendo usada, e ela pode aceitar mais líquidos ou menos líquidos. Então, um líquido numa massa de pão, o líquido é sempre variável e a farinha sempre ela é precisão, ela sempre é utilizado o peso que é dito na receita. E a gente tem sempre o costume de fazer o contrário. A gente põe todos os ingredientes líquidos e a gente começa a dar ponto com a farinha. Põe farinha a mais, põe farinha a menos para ver se precisa, se está grudando. E quando a gente faz isso, a gente às vezes passa muito da quantidade de farinha que deveria ter sido colocada e a gente desbalanceia essa massa. Então, se originalmente uma massa como essa vai 50 gramas de ovos para 250 gramas de farinha, se você jogar toda a água junto, você vai acabar colocando muito mais farinha, a proporção de ovo, de gordura, dos outros ingredientes ficam menores do que deveriam perto da quantidade de farinha que você colocou. Então essa regra que eu estou dizendo aqui vale não só para essa massa, mas para qualquer massa de sova, de pão. Você sempre mantém o peso da farinha e você varia a quantidade do líquido para dar o ponto. Então aqui eu passei uma medida para vocês que é uma medida máxima. Então você vai colocando aos poucos esse líquido, não de uma vez, e você vai sovando a hora que você sentiu que a massa já está lisa, não gruda mais na mão e não está pegajosa, você para de colocar o líquido, significa que já está bom. Agora vamos para os ingredientes do nosso recheio. Nós vamos usar 7 ingredientes no recheio. Eu coloquei algumas coisas a mais do que a receita original. Para trazer um pouco mais de sabor, eu vou falar para vocês aqui agora. O primeiro ingrediente, obviamente, já que a gente vai fazer um strudel de maçã, é a maçã. E para esse strudel, você vai utilizar a quantidade de maçã, e quando você olha essa quantidade de maçã que eu estou passando para vocês, ela tem que ser considerada já descascada e sem as sementes. Se você for fazer um strudel e precisar de 1 kg de maçã, você deve pensar que na hora da compra, você tem que comprar 1,2 kg, mais ou menos, 1,3 kg, para que depois que você descascar, tirar o miolo com a semente, sobre 1 kg, que é o que de fato você vai precisar. Se você comprar só 1 kg de maçã para uma receita que leva 1 kg de maçã, depois que você tirar as cascas,
você não vai ter mais 1 quilo de maçã, você vai acabar tendo uma porcentagem, uma quantidade menor de maçã e aí a receita vai ficar, por exemplo, nesse caso o strudel vai ficar com menos recheio. O segundo ingrediente que a gente vai usar aqui hoje é o açúcar. O açúcar, nesse caso, ele entra como um ingrediente que vem justamente para adoçar e ele ajuda também a dar consistência e sabor, porque esse açúcar carameliza no recheio e traz muito mais sabor para o strudel. O que é preciso tomar cuidado aqui é na quantidade. Dá para aumentar a quantidade de açúcar, porque a gente tem um paladar acostumado a comer doces muito mais doces, mas quando você aumenta a quantidade de açúcar, você cria uma quantidade de líquido no recheio muito maior, porque o açúcar é um ingrediente que tende a puxar a umidade dos alimentos. Então, se você colocar muito açúcar, você vai acabar criando um líquido no recheio da maçã, que esse líquido vem da maçã, e na hora de você assar o strudel, isso pode causar alguns problemas, porque aquele líquido tende a vazar e a estourar o nosso strudel. Então, dá para aumentar a quantidade de açúcar se você quiser, mas é preciso separar esse líquido, ainda que esse líquido seja um líquido muito saboroso, é preciso dar uma separada nesse líquido antes de você rechear o strudel, justamente para você não ter problemas depois na hora que você assar. Terceiro ingrediente que a gente vai usar aqui hoje é a canela. A canela já veio da receita original e ela vem única e exclusivamente para trazer sabor. A canela tem um sabor muito característico e é preciso tomar cuidado com as quantidades. E aqui eu passo uma quantidade em peso muito específica, porque você pesando você vai ter certeza que não vai ter variação. Mas é um tipo do ingrediente que não tem uma obrigatoriedade de quantidade. Você pode não colocar e você pode colocar muito. Se você for fissurado em canela e quiser colocar muita canela, você pode, porque ela não interfere em nenhum fator importante da receita. É um ingrediente que você pode colocar ou não. O quarto ingrediente que a gente vai colocar aqui são nozes. Nozes picadas que também trazem muito sabor. Para quem gosta de nozes, isso é maravilhoso. Se você não gosta, não precisa pôr. Se você gostar de outra castanha, outra noz, você também pode substituir. E esse tipo de ingrediente nesse recheio, independente de ser noz ou amêndoas ou qualquer outro tipo de castanha, eles vêm com uma textura diferente, porque quando o recheio cozinha no strudel, a maçã fica mole, fica tudo cremosinho, e aí quando você tem uma noz, uma castanha dessa, você tem uma textura diferente dentro do recheio, que é interessante. O quinto ingrediente da nossa receita são passas, elas que são sempre muito polêmicas, ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Então, se você gosta, você pode pôr, se você não gosta, você não precisa pôr. O recheio é muito tranquilo nesse caso de você poder mexer, tirar ou pôr, porque eles aqui, cada ingrediente tem uma função mais de agregar sabor, trazer textura, mas eles não são obrigatoriamente necessários, entendeu? Então, uva passa originalmente vai na receita do recheio do strudel, mas você não precisa pôr se você não quiser. Aqui eu estou usando as uvas passas brancas, podem ser as uvas passas pretas, pode não ser nenhuma uva passa, pode ser outra fruta seca se você preferir também. Pode colocar damasco, pode colocar ameixa, pode colocar tâmara, dá para criar muita coisa. Inclusive o strudel dá para ser feito até com outras frutas, além da maçã, só é preciso tomar cuidado com um fator muito importante que é algumas frutas têm mais umidade do que outras, e isso pode causar um problema na hora de você assar o strudel, justamente por conta da quantidade de líquido que aquela fruta pode soltar. Então, dependendo da fruta que você for usar, se ela for muito úmida, é legal você cozinhar esse recheio antes, fora do strudel, na panela, e depois usar o recheio já um pouco cozido, porque ele perde um pouco a quantidade de líquidos. E eu olhei para baixo muito rápido. Então, eu terminei de falar, já estava olhando para baixo, não vou conseguir cortar essa parte. Olha só, eu devia aprender, mas eu sempre faço isso e eu nunca aprendo. Não é verdade? Banana, dá pra fazer strudel de banana? Dá, fica perfeito. Dá pra... Hã? Sem cozinhar? Não precisa. Não? Banana não é muito úmida? Não. Ela tem umidade, mas ela é maçuda. Então ela não vira que nem morango. Fica uma sopa. Morango tem que cozinhar antes, abacaxi, framboesa. Abacaxi, tipo, sem morde. É pura água. Então, como eu tô dizendo. O próximo ingrediente que a gente vai colocar aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, o sexto ingrediente que a gente vai colocar aqui é um ingrediente que originalmente, não que eu saiba, né, que eu tenha registros, que eu aprendi na minha vida, é um ingrediente que originalmente não vai no strudel, mas eu coloco e coloco em grande quantidade, porque
é um ingrediente que vai trazer muita textura, sabor, consistência, uma sensação de umidade que vai permanecer no seu recheio por mais tempo, que é manteiga. Você pode achar estranho de primeira pensar, vou colocar manteiga na maçã, no recheio? Sim, porque a hora que aquilo cozinhar, a maçã vai soltar, além de umidade, ela vai soltar frutose e pectina. Pectina é um componente natural que tem em algumas frutas e tem muito na maçã, que ajuda a dar consistência. Tanto que a maçã é utilizada em muitas geleias que nem são de maçã, em muitos sucos que nem são de maçã, ela é utilizada justamente para trazer consistência. E a hora que você cozinha tudo aquilo e mistura a pectina, o açúcar e a manteiga, aquilo cria um creme e cria uma liga muito saborosa. Então eu coloco a manteiga aqui justamente para trazer mais sabor e trazer uma unidade cremosa para todo o recheio. O sétimo ingrediente que a gente vai colocar aqui é um ingrediente que ele tanto entra para trazer sabor, como ele entra com uma função de prevenir a oxidação da maçã, que é o limão. Então a primeira coisa que você vai fazer depois que você descascar a maçã é jogar esse limão que a gente vai pôr na receita em cima dela, que é para ela não começar a escurecer. A maçã escurece muito rápido, ela oxida muito fácil. E o limão ele tem uma propriedade de prevenir essa oxidação. Isso é uma coisa que a manteiga, antes do recheio cozinhar, também ajuda. Se você colocar a manteiga e o limão já logo de cara no recheio, ele já vai ajudar a prevenir a oxidação da maçã. E o oitavo ingrediente que a gente vai usar aqui é um ingrediente que não faz parte do recheio. É um ingrediente que vai ajudar a gente num processo na hora de fazer a montagem do strudel, que é para que a massa não grude uma folha de massa na outra e a gente perca todo o sentido que a gente teve de abrir aquela massa para depois, na hora que a gente enrolar, aquilo uma massa grudar na outra e vai ser como se tivesse uma camada de massa grossa. Então, farinha de pão ou farinha de rosca a gente vai usar e vocês vão entender na hora da montagem o porquê. Agora, a gente já falou sobre todos os ingredientes que a gente vai usar aqui hoje, então nós vamos falar sobre o modo de preparo dessa receita. O modo de preparo dessa receita precisa se tomar muito cuidado e atenção para que todos os processos saiam muito bem feitos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na hora de fazer o strudel é preparar a massa, porque essa massa precisa de um tempo de descanso para depois a gente poder abrir e utilizar ela. Então, se você fizer primeiro o recheio e depois fizer a massa, você vai fazer o recheio, depois fazer a massa, aí você vai ter que ficar esperando a massa descansar e aí só depois vai poder abrir. Então, primeiro a gente faz a massa, enquanto ela descansa, você prepara o recheio. Depois que você termina de fazer o recheio, o descanso já terminou ou já quase acabou e aí você parte para a montagem. Então, para fazer essa massa é muito simples. Você vai colocar a farinha num bowl e aí, junto dela você vai colocar já o sal, os ovos, a manteiga derretida e você vai misturar aos poucos a água. Eu começo misturando com uma colher, porque no começo é sempre mais melequento de mexer, mas a hora que a massa começa a criar uma consistência mais pesada, eu já parto para a sova, então começa mexendo com uma colher e depois você vai sovando e colocando água aos poucos. Provavelmente você não vai usar toda essa quantidade que eu coloquei aqui. Então, isso é uma parte da receita que é muito importante você prestar atenção e colocar aos poucos. Se você virar toda a água de uma vez ou muita água de uma vez, pode ser que a sua massa fique muito mole. Então tem que sempre ir dosando aos poucos, sovando a massa. Essa massa precisa ser sovada bastante. Então você tem que, mesmo depois que a massa ficar homogênea e todos os ingredientes se unirem, você precisa fazer uma sova intensa aí por pelo menos uns 15 minutos antes de botar a massa para descansar. Mas basicamente você mistura farinha, ovos, manteiga, o sal, a água aos poucos e sova bastante até a massa ficar homogênea e muito bem sovada. Você vai perceber que quando você terminar de sovar, ela vai estar meio enrijecida, assim, meio forte. E é justamente para isso que serve o momento de descanso, que é onde você vai deixar essa massa descansando e o glúten da farinha vai, além dele melhorar a consistência, ele vai meio que se soltando. Então, depois do tempo de descanso, a massa muda completamente de textura e é depois desse descanso que a gente vai conseguir abrir a massa tão fina. Feito a massa, você embala ela num filme plástico, tem que ser muito bem embalada, porque se você deixar ela pouco embalada, ela vai ressecar, mesmo se falar, eu vou colocar num pote e cobrir com um pano. É preferível que se você for colocar dentro de um bowl ou de um pote, que você feche com o filme plástico. Eu gosto de embrulhar ela já direto no filme plástico, que daí eu sei que não vai ter contato com ar nenhum, e eu vou deixar essa massa descansando
por aproximadamente 1 hora, entre 1 hora e 1 hora e meia. Não é legal você mexer nessa massa antes disso, porque mesmo que tenha passado 40 minutos, ela já vai estar mais macia do que no começo, mas ela não vai ter a elasticidade tão alta quanto se você deixar o tempo inteiro, que eu falei aqui, para trabalhar. Então, se você tirar antes desse tempo de descanso para usar, você corre o risco dela rasgar muito mais fácil do que se você deixar o tempo inteiro correto. Depois que você fizer essa massa, botou ela para descansar, a gente vai partir para o recheio. Também não tem segredo nenhum. Essa é uma receita que não tem muita técnica de preparo. Ela exige uma habilidade e um cuidado especial, principalmente com a massa. Mas, por exemplo, agora aqui no recheio, não tem segredo. Maçãs já descascadas, picadas, a gente vai colocar o limão, vai colocar a manteiga, vai colocar o açúcar, vai colocar as passas, vai colocar as nozes, vai colocar a canela, vai colocar todos os ingredientes que eu falei que vão no recheio, vão todos juntos pro bowl. E aí você vai misturar com uma colher, com uma espátula de silicone e vai deixar reservado. Fazer o recheio realmente não tem segredo. A manteiga, eu estou colocando ela já derretida para ela ligar melhor os ingredientes, mas não precisa derreter demais. Pode deixar ela derretida ainda que não precisa ficar quente, ela só para ela ficar líquida e você conseguir misturar todos os ingredientes. Aí você mistura tudo isso e deixa ele reservado até você poder rechear aqui depois que você vai abrir a massa. Depois que você esperou a massa descansar, o seu recheio já está lá esperando para rechear o strudel, a gente vai abrir essa massa. Então você vai tirar ela do filme plástico, da onde você tinha embalado. E agora uma questão muito importante, essa receita de massa, apesar da bolinha de massa que a gente tem parecer pequena, essa massa vai abrir tão fina que essa massa fica muito grande. Para quem tem fornos grandes, industriais, essa massa dá para fazer um strudel imenso. Mas como nos fornos convencionais de casa, a gente não consegue pôr formas com mais que 40 centímetros de comprimento ou de largura, eu vou cortar essa massa em dois e eu vou fazer 2 strudels de mais ou menos 38 centímetros de comprimento. Então eu corto essa massa no meio e aí com um rolo de macarrão eu vou untar levemente a minha bancada, a minha mesa, a minha pedra com farinha de trigo. Unto a bancada, unto um pouco a massa, mas sem exagerar na farinha, porque a gente não quer ficar colocando mais farinha nessa massa, mesmo porque se a gente fizer isso, a nossa massa vai ressecar muito mais rápido. Então, untou um pouco a bancada com a farinha e a massa também. A gente vai começar a abrir a massa, tomando cuidado para ela manter um formato mais retangular. Se você começar a abrir a massa sem prestar atenção no formato que ela está ficando, depois, mais para frente, quando a gente abrir ela inteira, você vai acabar tendo pedaços de massa que saem assim fora do formato retangular ou circular, e aí aquele pedaço de massa a gente vai acabar perdendo, porque a gente vai ter que cortar. Então, tenta deixar ele no formato mais arredondado ou retangular possível, principalmente no começo, quando a gente ainda consegue moldar isso com mais facilidade, para que depois no final a gente não perca a massa. Então a gente vai abrindo com um rolo de macarrão a massa, até ela chegar a uma espessura de 1 centímetro, um pouquinho menos. Depois disso a gente não vai mais abrir a massa com o rolo. Essa é a parte mais chata, mais delicada dessa receita. A gente vai precisar abrir essa massa com as mãos, com os dedos. Então vai chegar uma hora que ela vai ficar fina. Eu falei em torno de 1 centímetro, mas dá para ser menos, tá? Quando essa massa estiver com meio centímetro de espessura, a gente para de usar o rolo e a gente começa com as mãos, com a parte de trás das mãos, levantando a massa, a gente vai esticando, mas a gente vai esticando aos poucos. Se você querer esticar tudo de uma vez num sentido só, aquela massa vai afinar muito num ponto, no outro ainda vai estar muito grossa, e a hora que você for afinar a parte que está mais grossa, vai rasgar a parte que está mais fina. Então você tem que ir esticando essa massa com as mãos, com cuidado, e esticando ela por inteira. Então estica um pouco aqui, aí eu vou esticar onde eu ainda não estiquei, para ela ir esticando inteira igual, porque se você for esticar tudo num lado, depois tudo do outro, o lado que você esticou primeiro vai acabar furando ou rasgando com mais facilidade. Então você vai abrindo isso com cuidado e aos poucos essa massa vai afinando, vai ficando bem translúcida, bem transparentezinha, e você tem que deixar ela por inteiro assim. Quanto mais fininha você conseguir deixar, mais a textura do strudel vai ser delicada depois que ele terminar de ser preparado. Depois que você tiver aberto a massa por inteiro, eu
sugiro agora uma coisa que facilita na hora de enrolar. Essa massa ela fica muito fina. Ao mesmo tempo que ela é delicada, ela é forte porque a farinha cria uma ligação muito firme com o glúten. Então, você consegue pegar essa massa, não precisa ter tanto medo de levantar ela da mesa, porque ela não estoura com tanta facilidade. Pode acontecer no processo de alguns furinhos, alguns rasguinhos acontecerem, e isso não é um problema, a não ser que você rasgue a massa no meio ou fique muito furado. Você vai ter que tomar cuidado para furar o menos possível, mas às vezes acontece de fazer uns furinhos. É só você pegar e juntar dois lados da massa de onde tinha o furo e dar uma apertadinha, tá tudo bem. Não tenta esticar mais aquele lugar que já rasgou, porque ele já está fraco ali. Depois que você abriu a massa toda, eu sugiro que você ponha por baixo uma toalha, um pano grande, porque na hora de você enrolar isso, você não vai conseguir enrolar com a mão. A hora que você colocar o recheio, que é pesado e tem pedaços duros de maçã, de nozes, aquilo pode rasgar a massa se você tentar puxar e a massa não vai se autossustentar. Então agora eu ponho uma toalha embaixo da minha massa e é isso que vai me ajudar a enrolar o meu strudel e colocar ele na assadeira depois. Então, se você não colocar uma toalha, um pano embaixo, na hora de você enrolar você vai ter problemas. E na hora de você passar aquilo ali para uma assadeira vai ser pior ainda, porque a massa é tão fina, tão delicada, que com o peso do recheio dentro do strudel, ele vai quebrar no meio. Então, aí você vai colocar a massa em cima dessa toalha e vai primeiro pincelar na massa inteira manteiga derretida. Com um pincelzinho eu peguei e derreti um pouco de manteiga e pincelei na massa inteirinha. E aí agora que vai entrar a farinha de rosca que eu falei para vocês lá no recheio. Eu vou pegar e vou polvilhar essa farinha de rosca é como se eu estivesse untando, igual quando a gente unta uma forma de bolo, a gente passa manteiga e depois polvilha a farinha, a gente está fazendo a mesma coisa na massa, a gente está pincelando manteiga na massa inteira e depois polvilhando farinha, que é para untar, porque na hora de a gente enrolar, vai chegar um momento que uma massa vai enrolar em cima da outra. E a ideia é que essas massas, elas cozinhem separadas, porque se você não passar nada, ela vai uma grudar na outra, e todo esse trabalho que a gente teve de abrir não vai adiantar nada, porque uma massa vai grudar na outra, vai ficar uma massa grossa, pesada, e não vai ser nem um pouco agradável de comer. Então depois que você passou a manteiga, polvilhou a farinha de rosca, você vai depositar, nesse caso a gente vai pôr metade, porque a gente dividiu a massa em dois, mas se fosse tudo junto, a gente ia colocar todo o recheio. Mas você vai depositar metade do recheio, do começo até um pouco menos que o meio do strudel, assim, de comprido. Você vai escolher pegar o sentido mais longo da sua massa e colocar o recheio. Em seguida, a gente vai dobrar os dois cantos da onde começa e acaba o recheio. E aí, com a ajuda do pano, da toalha, a gente vai enrolando devagar, dá uma ajeitada e vai virando isso até o strudel enrolar por completo. Quando enrolar o strudel por completo, a gente vai virar ele com a toalha para deixar a parte que acaba a massa para cima, porque a hora que a gente for colocar ele na assadeira, essa parte que está para cima a gente vai virar para baixo. E aí você vai segurar como se fosse uma trouxa, assim, uma trouxinha de pano dos dois lados do pano, segurando com firmeza o strudel e leva até a assadeira. Essa assadeira tem que estar forrada ou com papel manteiga, ou untada com manteiga e farinha, ou folha de silicone, no caso aqui eu estou usando uma folha de silicone, para prevenir que grude o strudel, principalmente embaixo, que às vezes solta um pouco do líquido do recheio. Se você não untar nada ou não puser nada que seja antiaderente, se você tiver uma amassadeira antiaderente, ótimo, porque isso vai te ajudar. Mas se você não colocar nada, você corre o risco do strudel grudar na sua forma. Então, pegando dos dois lados com o pano, eu vou e desviro em cima e ajeito. Se ele ficar um pouco torto, dá pra pegar. Você não precisa ter medo de pegar no strudel, você só precisa ter cuidado para ele não rasgar. Então, eu coloco ele na forma, ajeito ele bonitinho. Eu vou fazer isso com o outro strudel também. E aí, em cima, eu vou fazer com uma faca cortes, vários cortezinhos, até chegar lá no recheio, lá dentro mesmo, de propósito. Vou fazer vários, assim, ao longo do strudel inteiro. É para que, quando o strudel cozinhar, aquele recheio que está ali dentro, que tem umidade, vai criar vapor. Se esse vapor não tiver por onde sair, o nosso strudel vai estourar. Às vezes estoura em cima, às vezes estoura na lateral. Então precisa ter esses cortes até chegar lá dentro do recheio, para que quando cozinhe,
o vapor do recheio saia e não estoure o corpo do nosso strudel. E aí você passa esses cortes, pincela a manteiga em cima do strudel também e leva os strudels para assar em forno médio por aproximadamente 40 minutos. Isso não é uma regra, lembrando que eu já falei isso aqui outras vezes. Tempo e temperatura não são exatos por motivos de variação de forno. Então você tem que ficar de olho no seu forno, mas quando o strudel já estiver meio douradinho em cima, você vai sentir que o recheio borbulhou lá dentro, às vezes vaza um pouquinho pelos furos, não tem problema. É normal, justamente porque o vapor está saindo. Isso significa que o strudel já está pronto, porque ele não tem muito problema de estar cru dentro, porque o nosso recheio não tem nenhum ingrediente que, se ficar mais ou menos cozido, seja um grande problema. Ele só vai mudar a textura. Quanto mais cozido, mais mole, quanto menos cozido, mais firme. A ideia é que a massa cozinhe, resseque, mas a massa é uma das primeiras coisas que cozinha no strudel. O que demora um pouco mais mesmo é o recheio. Aí, tirou do forno, eu vou polvilhar um pouco de açúcar de confeiteiro por cima. E o strudel é um doce que dá para comer ele tanto quente, quanto em temperatura ambiente, quanto gelado. Olha só, crianças, bebam água e cuidado com o mundo das drogas. Isso aí. Então, o strudel é um doce que dá para você comer tanto quente, quanto em temperatura ambiente, quanto na geladeira. Se o tempo está mais frio, é gostoso de comer ele quentinho na hora que sai do forno. Se está calor, é gostoso de comer ele gelado. É gostoso de servir ele com uma colher de creme batido ou com um sorvete de creme. É um doce que eu particularmente gosto muito. Eu queria ensinar isso aqui hoje para mostrar que é possível fazer em casa, mesmo fazendo a massa em casa. Strudel não é de massa folhada. Nada contra a massa folhada, mas se for com massa folhada, você está fazendo um folhado de maçã e não um strudel. Então, esse foi meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Gabs Andriolo e até o próximo vídeo, que é na semana que vem. Beijo!